A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, os que estão me ouvindo nesse momento. Que o Senhor Jesus venha a trabalhar em nossos corações, nos abençoando, nos protegendo e nos guardando de todos os maus. Aí me perguntaram para mim, por que hoje se acabou as pessoas possessas de demônios. Imagino, vamos em Marcos 5, 1 e 20. E assim que saíram da barca, um homem possesso de espírito imundo saiu do cemitério onde tinha seu refúgio e veio ver ao encontro. Não podiam atá-lo nem com cadeia, mesmo no sepulcro, pois tinha sido ligado muitas vezes com grilhões e cadeias, mas despedaçava, e ninguém podia subjugar. Sempre de dia e de noite andava pelos sepulcros, nos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, correu e prostou-se adiante dele, gritando. Em alta voz, o inimigo gritava: que queres de mim, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. O inimigo pediu para Jesus não atormentar ele. Glória a Deus, aleluia. Meus amados, minhas amadas que estão me ouvindo, você viu que o inimigo, quando viu Jesus, ele temeu. E o nosso Jesus perguntou-lhe: qual é teu nome? Perguntou para o inimigo. O inimigo respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muito, e pediram como instância que não os lançasse fora daquela região. Ora, uma grande manada de porcos andava postando ali junto do monte. Os espíritos suplicavam-lhe: manda para os porcos, para entrarmos neles. E Jesus lhe permitiu. Meus amados, quando você vai numa igreja que não está repelindo o espírito maligno, o que nós estamos vendo ultimamente, a igreja light, a igreja da nova era, e com a igreja da nova era, o inimigo brinca, o inimigo assiste culto, o inimigo canta, o inimigo prega, porque onde não há unção do Espírito Santo de Deus, o inimigo sapateia. Glória a Deus, aleluia. Mas o inimigo, ele teme quando encontra alguém que é servo de Jesus, quando alguém igual os discípulos que Jesus escolheu: ide, pregai o evangelho, curar os enfermos, repelir os demônios e ressuscitar os mortos. Aonde estamos, meus amados irmãos, que parece que a igreja hoje parece que nós vivemos uma igreja no céu, parece que lá não tem nenhum inimigo. É por isso que a depressão, é por isso que um irmão mata outro, é por isso que o irmão pratica adultério, é por isso que o irmão comete suicídio, é por isso que o irmão mata o próximo. Sabe por quê? Aonde não repele o Satanás, a violência é grande. Aonde não repele Satanás, o inimigo toma conta. E é por isso que eu digo para você, não é a placa da igreja que vai te livrar da mão do inimigo, não. É a tua unção junto a Jesus Cristo. Não precisa de pastor, é você e ele, é você clamando ele e ele ouvirá. Glória a Deus, aleluia. O inimigo, a hora que viu Jesus, tem muito crente, humildezinho na igreja, que é atacado pelos irmãos da igreja, porque ali não pode entrar as pessoas ungidas
pelo Espírito de Deus que são abalados na igreja. Aquele irmãozinho que vai pregar, não pede nem oferta nem dízimo, ele é atacado, ele não tem valor, ele fica nos últimos bancos. Glória a Deus, aleluia. Meus amados irmãos, eu me lembro quando me chamaram para ser cristão, numa igreja onde guarda, segundo a mentira, guarda os mandamentos. E quando Jesus começa a te usar lá, para orar e curar os enfermos, para repelir os demônios, eles começam a bombardear você. Eles chamaram você para ser mais um. Eles não chamaram você para servir Jesus. Então, quando você chegar numa igreja que você está sendo bombardeado, você vai entender o porquê. Sabe por quê, meus amados? É porque você tem unção do Espírito Santo na tua vida. Então Satanás não aceita. Glória a Deus, aleluia. Ah, meu pastor está falando que a igreja tem inimigo? Tem! Aonde não repele é a moradia dele. Glória a Deus, aleluia. Aonde não repele, ele não é doido. O inimigo não é louco de começar a se destruir a casa dele. Glória a Deus, aleluia. É por isso que você tem que tomar cuidado. Se você não está numa igreja que não dá um glória a Deus, que você não está na igreja que não dá, aleluia, se você não está numa igreja que repele Satanás, se você não está numa igreja onde você vê o Senhor curando milagres, então você está no lugar errado. Glória a Deus, aleluia. Quando você disser que é pastor e só tiver vocação para pregar, para ganhar dinheiro, e você não tiver a unção do Espírito Santo e dons espirituais, para que você diferencie o que é Satanás e o que é de Deus, faz o que muitas igrejas fizeram, abriram as portas para a política e colocaram o inimigo dentro da igreja, bombardearam o Evangelho de Cristo, e muitos deles que se diz da bancada evangélica, que se diz evangélico, estão semeando o que Satanás faz, semeando ódio. Pode ver que um e outro estão caindo porque o Senhor não aceita que use a casa dele. Mas pastor, ali é a casa de Jesus? Não. Não é porque o meu Deus diz assim, que Deus não opera em templo feito por mãos de homem, porque o homem não fez o templo para servir Jesus, ele fez o templo para servir ele. Glória a Deus, aleluia. Quantos nós que caminhamos na madrugada, alimentando os andarilhos, cobrindo os necessitados. Mas acontece o seguinte, eles têm que trabalhar. Vamos fazer uma pausa aqui, meus amados irmãos. Havia o mendigo Lázaro e o rico. O Lázaro morreu e foi para o seio de pai Abraão, e o rico ficou no tormento. Então quem é você, cheio de pecado, para dizer que aquele povo que dorme na sarjeta, aqueles povos que dormem na rua, eles estão ali porque eles amam estar ali? Não. É como disse, toca em tudo que ele tem, só não toca na alma dele. Toca em tudo que ele tem, só não toca na alma dele. Meus amados, é por isso que muitas das vezes da madrugada, é igual eu encontrei aquele irmão que eu disse, o Cristiano, eu estava cobrindo os andarilhos, alimentando, de repente encontrei um jovem de 32 anos, chamo de jovem porque eu já tenho um pouquinho mais, e disse para ele, qual igreja você é? Ele falou, eu sou do Santo Espírito. Aí eu falei, ele disse, pastor, me perdoa, talvez o senhor não goste de mim. Eu disse para ele, o que tu está fazendo? Ele disse, eu tenho pouca coisa,
mas o pouco que eu tenho divido com eles. Eu disse, você não é de centro espírita, você não tem placa de centro, você não tem placa de igreja. Sabe quem você é? O bom samaritano. O bom samaritano. Nós temos que parar com essa ladainha de querer discriminar placa de igreja enquanto nosso pastor está ficando rico, enquanto o pastor presidente está comprando casa em Camboriú, enquanto a elite, para poder ganhar prestígio e poder, vai pregar nos Gideões, enquanto o irmão dorme num barraco que chove mais dentro da casa dele do que fora. Glória a Deus, aleluia. É isso que nós precisamos. Mas as pregações ultimamente é pregação light. Eu vejo na internet, segundo alguns pastores, tudo que tem de politicagem ele coloca. Tudo. Ele espalha ódio. Ai, vai vir hoje o pastor que é deputado pregar. Durante o mês todo ele está só propagando ódio. Aí quando chega, por quê? Ele está aqui! Mas ele quem? O inimigo que está sentado, quando ele está em Brasília trazendo ódio às pessoas, o inimigo que está dentro do lar dele. Glória a Deus, aleluia. É por isso, meus amados irmãos, não se iluda com o homem, não se iluda com o pastor, quando pede para você dar um voto, porque o homem de Deus, ele prega amor, ele não prega voto. Glória a Deus, aleluia. Meus queridos, nós que podemos ver, há poucos dias, o inimigo entrou dentro das igrejas dizendo que era um homem de Deus, conseguiu enganar, driblar, mas não as pessoas que tinham o som do Espírito Santo. Ele conseguiu enganar aquele crente que não é nada, aquele crente que mal serve Jesus, mas fala daquilo que ele não conhece. Ele é só nascido nas águas para poder dar o nome da placa da igreja, mas ele não é nascido do Espírito. Imagina Jesus chegando em João Batista. João Batista podia dizer, esse é o cara. Jesus disse, João Batista batizou Jesus, mas João Batista disse, eu vos batizo com água, mas quando vir ele vai batizar você com fogo. É o fogo do Espírito Santo que tem que predominar dentro da tua igreja, dentro da casa do pastor, não casa do Senhor, porque ultimamente que nós estamos vendo é gritaiada e nada de operar milagre e nada de ganhar alma para Cristo, porque nós estamos vivendo um mundo evangélico materialista, um mundo onde os fariseus pregam, onde os fariseus dão curso, mas tudo em prol de bens materiais para si mesmo. Glória a Deus, aleluia. É por isso, meus amados irmãos, que não adianta você achar que você é diferente dos outros. Você é diferente porque você sabe como pedir o dinheiro, como tirar daquele irmão que ganha só um salário mínimo e deixar ele passando necessidades, porque nós temos acompanhado muitas casas de cristão que às vezes falta o leite, falta o pão, mas ele está dando dízimo e oferta para a igreja, e o pastor pregando, quanto mais dá, mais recebe. Só que ele esqueceu de dizer para o irmão que Jesus não precisa nada de nós, porque Jesus morreu, deu sua vida na cruz do Calvário por nos amar tanto. Glória a Deus, aleluia. Pastor, está pegando pesado. Imagine se meu Jesus fosse um covarde, quando chegou no templo dissesse, esses é os caras, vocês são tal, vocês precisavam fazer parte do meu grupo, porque vocês aprenderam como iludir as pessoas, dizendo que Deus é maravilhoso. Meu Jesus açoitou
Meu Jesus não gostava que usasse o nome de Deus em benefício próprio, em benefício de ficar rico. Então, quando você vê a riqueza do teu lado, saiba que você está separado de Deus. Quando você tem 10 casas alugadas, porque Deus prosperou. Não, Deus nos prospera só para você. Você não é melhor do que os outros, não. É que você acha que a ganância de ter tantas casas é que te fará diferente. Mas quando você lembra que meu Jesus, aquele jovem rico foi ter com Jesus, aquele jovem não tinha só uma casa, aquele jovem tinha muita coisa, ele guardava os mandamentos desde a sua mocidade. Imagine que foi ter com Jesus. Jesus poderia dizer para aquele jovem: ei, meu amigo, você conseguiu tudo, você tem tudo. O que Jesus disse para ele? Glória a Deus, aleluia. Só te falta uma coisa. Mas o que falta? Nascer, vender tudo que tem, dar aos pobres e siga-me. Glória a Deus, aleluia. Vende tudo que tem, dê ao pobre e siga-me. É isso a missão nós cristãos na terra. É isso que Jesus quer de nós. É isso que nosso Pai Celestial quer que nós façamos. Os dias estão passando, meus amados irmãos, e nós estamos vendo as nossas igrejas a cada dia, a cada momento, elas estão se decaindo, porque só prega prosperidade, só prega que ali é todo mundo salvo, esquece de pregar para os irmãos: ei, prefiro que você ganhe sua salvação do que ganhar moral aqui na igreja. Vende tudo que tem, dê aos pobres e venha servir a Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.